Olá, eu sou Francisca Querubim, médica veterinária, sou comportamentalista e adestradora de animais, e hoje eu quero falar para vocês como que vocês fazem para fazer um adestramento de um cão para participar de comerciais de televisão. Vou explicar para vocês aqui como que é esse passo a passo, não só comerciais de televisão, mas também para poderem participar de propaganda de fotos, filmes, curtas, longa-metragem. Sim, vou explicar bem certinho, desde o básico, como é que vocês vão fazer. Então, começando aqui, eu vou falar para vocês sobre o início desse treinamento, o que a gente sempre fala que é um treinamento de base mesmo, você fazer a base do cachorro para que ele consiga ter essa base bem firme e depois ele consiga responder aos comandos que são mais avançados e mais difíceis para ele. O primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui é em criar essa base bem sólida, que o cão tenha segurança de fazer o treinamento, confiança em você, um vínculo bem forte, seja ele um filhote, seja um cachorro adulto, ou até mesmo um cãozinho mais idoso, ele tem capacidade de aprender da mesma forma. Eu vou fazer um adendo aqui só para a gente falar especialmente para você que é um tutor de filhote, porque no caso de filhotes a gente ainda tem que pensar aí na parte da socialização, que é algo muito importante, e além da gente estar ensinando as coisas, estar socializando, a gente está prevenindo problemas comportamentais. Um cão socializado, bem socializado, ele vai ter chance de se adaptar muito melhor a coisas novas. O que é muito bom e muito importante de falar aqui é a questão das vacinas. Esse cão, se não tiver com a vacina, né, o ciclo vacinal ali completado, ele vai precisar ter muita cautela nessa socialização. Então, o que que você pode fazer? Ou sair com o cãozinho no colo, ou levar ele no carrinho, não deixar ele em contato com as patinhas direto no chão, para não ter risco de pegar nenhuma doença. Essa socialização pode ser feita na casa de um parente teu, se você sabe que ali não tem nenhum cãozinho que possa ter contato com outros cães sem vacina ou que possam ter alguma doença, ou até mesmo se você tem outro cão em casa que tá tudo bem, tá com a saúde perfeita, também é um modo de socializar. Levar na casa de parentes, eu digo porque você já socializa com o carro, já socializa com pessoas diferentes e um ambiente diferente. Então, mas lógico, a gente sempre tem que focar muito no cachorro, ver se ele não tá dando sinal de desconforto, se tá tudo ok para ele, essa mudança de ambiente. O carro, muitas vezes, a gente vai ter que fazer uma associação positiva. Tem muitos cães que enjoam no início andando de carro, então às vezes conversar com o veterinário que atende teu cãozinho, se ele enjoar demais, às vezes é necessário entrar com medicação para que ele não fique passando mal. Se não for esse o caso, for uma coisinha pouca de enjoo e que não é toda hora que o cãozinho sente, você pode ver também como que ele fica mais confortável. Às vezes ele fica melhor no cinto de segurança, no banco do carro, às vezes ele fica melhor naquelas cadeirinhas, às vezes para ele a caixa de transporte é melhor. Eu normalmente vejo que a caixa de transporte ela ajuda muito porque o cão fica mais estável, não chacoalha tanto no carro, então normalmente isso ajuda a diminuir o enjoo do cão. Mas é importante você fazer o passo a passo desse treinamento. Coloca ele na caixinha, com o carro desligado. Primeiro você pode treinar só a caixinha em casa, na verdade, nem fecha a portinha, deixa ela aberta, coloca a cobertinha do cão ali, pode usar o Adaptil, que é o feromônio sintético, que imita o feromônio que a mãe exala quando amamenta e acalma o cachorro. Então, você passa o spray do feromônio ali, deixa descansar uns 15 minutos, depois coloca a cobertinha do cão ali e joga uma comidinha para que o cão entre ali, não force ele a entrar na caixa, aí deixa ele entrar mais algumas vezes ali, aí ele deitou, ficou bem ali, dá uma coisinha para ele roer, dá um carinho para ele sentir que a caixa é um lugar confortável. Depois que ele acostumou bem, ali você encosta um pouquinho a porta e abre. Aí encosta, deixa um pouquinho mais tempo, vai acostumando ele dentro da caixa. E depois você pode usar essa caixa junto no carro. E aí, depois que ele acostumou bem com isso, você coloca dentro do carro a caixa e não anda com o carro. Só fica ali e dá uma comidinha para ele por ali dentro, para ele ver que tá tudo confortável. Depois você pode ligar o carro para ele sentir, né, aquele barulhinho do carro e ver que tá tudo ok. Depois você pode sair até o portão da casa e voltar. Aí pode dar uma volta na quadra e vai aumentando o percurso para que ele se adapte e andar no carro. Então é bem importante fazer a socialização com o carro porque ele vai precisar disso lá para frente. Outra coisa que é importante, socialização com outros animais. Você pode fazer isso mesmo sem o cão estar com a vacina completa. Como? Com um cachorro no teu colo ou no carrinho, como eu falei. E o que você vai fazer? Você vai, por exemplo, passar por um local onde tenha cães, por exemplo, dentro de uma casa, e associar a presença daquele cão a algo positivo. Então, não passa grudado no portão, porque provavelmente você vai fazer com que os outros cães latam, mesmo que queiram interagir, e isso pode assustar o teu filhote. Então, passe numa distância que seja tranquila para todo mundo. E aí associa a presença do cão a um petisco ou a um carinho para que o teu filhote sinta que tá tudo ok, que ele não precisa reagir com isso. E faz isso várias vezes, né?
para que o cão aprenda a associar isso à tua presença, conforto, e a receber uma recompensa por passar ali e não ter reação nem de medo, nem de ficar latindo, se sentir confortável nessa situação. Em parques também dá para você fazer isso, mas também não colocar o cãozinho no meio dos outros cães, que ele esteja no teu colo ou no carrinho, para não ter perigo de pegar nenhuma doença, e nem também de ter uma interação bruta, aproveitando esse ensejo. É muito bom também se vocês estiverem com o filhote com o ciclo vacinal completo e vocês forem colocar ele para socializar com outros cães, vejam os cães que vocês vão colocar para socializar, porque às vezes um cão ele é muito ativo e o teu cachorro é mais pacato, por mais que seja um filhote. E às vezes o outro cão maior vindo interagir com muita intensidade pode deixar o teu filhote assustado e com medo. Então, cuide das interações, de preferência interação com outros cães de início, o outro cão numa distância maior, ou então o outro cão na guia, para que o teu filhote consiga se sentir seguro e confortável. Monitore as brincadeiras, isso é muito importante. E com pessoas também, sempre tomar cuidado com quem vai interagir, que vá mais calmo, com uma voz mais mansa, para que o cão não se assuste com isso. Então agora vamos voltar ao primeiro ponto que eu ia falar para vocês sobre o treinamento de base. Na minha opinião, o cão precisa, antes de tudo, gostar do treinamento. E como que a gente vai fazer para ele gostar? Tornando super atrativo esse momento de treinamento, usando recompensas altas, recompensas que ele goste muito, e usando também o teu carinho, a tua motivação com a tua voz. Eles veem muito, né, os nossos sinais no nosso rosto, os sinais do nosso corpo que a gente dá, então procurar falar manso com eles, não falar brigando, se o cachorro às vezes não entendeu o que você está falando para ele, ou fez alguma coisa diferente do que você estava esperando, não punir, porque senão ele acaba desmotivando e ficando com medo disso. Então, você pode voltar e fazer o comando de novo, mas sem brigar e sem punir, porque senão ele acaba ficando, né, receoso com aquela situação. Então, cuidar se você não tiver num dia legal, se você estiver meio triste ou nervoso ou brabo, não é legal fazer essa interação, porque o cachorro vai acabar sentindo isso e vai transmitir isso para ele, e nesse momento do treinamento não vai ser algo confortável para ele. E as recompensas, como eu falei para vocês, se o cão é muito motivado na ração, a própria ração pode ser uma super recompensa. Então você pode usar aquele momento de treinamento, já uma porçãozinha da ração do dia. Às vezes você pode, o filhote normalmente come 3, 4 vezes por dia. Então, dividir, né, uma ou duas refeições, ou até mais, se você tiver essa disponibilidade, para fazer o treinamento com ele com a própria ração. O teu cão é motivado na ração, mas ele também gosta de ganhar outros tipos de alimento, ele tem alimentação natural. Veja o que ele gosta mais. Se for uma carninha, usa essa carninha, né, para dar de recompensa para ele. Pode usar também brinquedos, o teu carinho, a tua voz, tudo isso, né? Muito bem, ok? É recompensa. Agora, né, com a sua petisqueira na cintura, com as comidinhas dentro, ou então a recompensa em mãos, vamos para os treinos. Eu gosto muito de iniciar o treinamento com o place. Esse é o primeiro treino que eu acho importantíssimo para a base boa de um filhote, ou até de um cão que já seja adulto, ou até mais idoso que nunca tenha treinado. E o que é esse place? É um lugar onde você vai fazer com que o cãozinho fique em cima dele. Então, ele pode ser um tapetinho DVA. Eu gosto muito do tapete DVA, porque ele não escorrega, ele é bem estável. Então, fica bem legal para a gente delimitar aquele espaço. Você pode usar a caminha do teu cão, você pode usar um tapete, né? Mas um tapete que também não escorregue ou tem alguma coisa emborrachada embaixo para que ele não deslize, porque se o cão for subir ali e deslizar, ele pode ficar com medo, receio e não querer subir outras vezes. Esse treino de place, ele é bem importante. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo do cãozinho fazendo esse treino e vejam, né, que quando ele está ali executando esse comando ali no place, eu aponto para ele o place, o EVA, né, o tapete de EVA que eu estou usando, e ele já vai direto se encaminhando para esse lugar, e lá ele oferece o comportamento de sentar e fica confortável ali no ambiente. Então é isso, né, gente, a gente fazer esse treinamento de place desde o início, né, sempre tornando isso muito agradável e recompensador para o cão. Como eu falei, cuidar com essas questões, que seja um material em que o cão já esteja acostumado e que não vai ficar assustado com isso. Então, você pode iniciar com o petisquinho, vai induzindo o cão até subir ali, dar recompensa, daí você pega ali, põe no focinho do cachorro, recompensa e vai até em cima do place, recompensa ele ali em cima. Eu gosto muito de usar o clicker, que é um marcador de comportamento. Então, o cachorro seguiu, a hora que pisou no place, você clica e dá recompensa para ele entender que subir ali é legal e gera reforço. Conforme você repetiu isso algumas vezes, ele começa a subir mais rápido, aí você pode jogar a recompensa ali no place, e aí o cão sozinho sobe no place, né, e pega a recompensa ali, daí você repete mais algumas vezes essa etapa, depois você fica um pouco mais distante, joga a recompensa e ele sobe, e aí o próximo passo é você apontar
o place ele ir, daí você dá recompensa para ele quando subiu ali. Isso é muito bom. Esse place vai ser super importante. O próximo treino que a gente vai fazer, após o cão já tá subindo no place, eu gosto de usar o nome seu lugar para o place. Então, apontou seu lugar, ele já tá indo com facilidade, tá tranquilo ali. Você vai fazer o treino para ele, né? Numa distância maior, como eu falei, você só aponta e aí o cão já sobe ali, e você vai ensinar o cão a ter foco nesse place. Como que você vai fazer isso? Tem vários jeitos de você treinar o foco. Um dos treinos que eu gosto muito é o treino de foco no pote, que você coloca um potinho ali em cima do place e o cão, você joga uma comidinha, o cão vai pegar ali, e aí você vai induzindo, jogando mais ali os petisquinhos, e aí o cão começa a focar nesse pote, e aos poucos, conforme ele vai olhando para o pote, você vai recompensando e vai aumentando o tempo dele olhando para o pote, né? Hoje em dia a gente chama esses comandos de obediência também de exercício de comunicação, porque a gente está tendo uma comunicação com o cão e ele está se comunicando com a gente também. Isso é muito importante, tanto para a saúde física quanto a mental, emocional do cão. E esses treinos, eles criam um vínculo muito maior entre a gente e eles. A gente começa a ter uma linguagem que é só nossa, tanto verbal quanto a linguagem também de gestos, né? Então, o cão começa a seguir mais o que você está pedindo para ele. Tudo isso começa a fazer ter uma importância maior, né? Eu vou falar aqui para vocês, então, um pouquinho sobre esses comandos, né? Esse exercício de comunicação. O senta, ele ajuda muito a acalmar o cão. Ele evita comportamentos impulsivos, como, por exemplo, pular nas pessoas, e também ele é um comando que ajuda o cão a conseguir ter um controle maior, um controle básico, né, para que ele consiga se manter mais focado e preparado para receber os outros comandos, e inclusive também para receber a recompensa, para fazer um fica, para ficar focado em você mais tempo. Por exemplo, eu já usei muitas vezes o senta para cães que pulavam muito nas pessoas, ou pulavam na chegada, ou pulavam na visita. Então, inicialmente, você ensina o comando, vai lá, induz o cãozinho a sentar, e a partir do momento que ele começou a fazer, né, sem você precisar estar ali induzindo, fazer o comando só de você dar o teu comando de voz ou fazer o gesto do senta, aí você começa a fazer o cãozinho ficar mais tempo na posição. Então, você fica bem pertinho dele ali, pede o senta, ele sentou, você clica em recompensa, aí pediu o senta, sentou, conta 2 segundos, clica em recompensa, aí depois pede o senta, sentou, 4 segundos, clica em recompensa. Então, você vai aumentando o tempo desse cãozinho nesse comando senta. E aí, como eu falei para vocês, depois que ele pegou bem esse comando, ele vai começar a perceber que sentar já era reforço. Então, muitas vezes ele vai começar a oferecer sentar. E isso vai ser ótimo, porque em vez de pular, ele vai sentar. Ele vai perceber que se pula, não recebe tua atenção. Se senta, ganha. O comando deita. Então, esse comando, ele também coloca o cão numa posição mais relaxada, porque o cão vai deitar e vai se sentir ali mais confortável, mais seguro, e ele é muito útil também para esses momentos que, por exemplo, você vai treinar o fica, é muito mais fácil o cão ficar no fica se ele estiver deitado do que sentado. Não é impossível, a gente também treina o fica sentado, mas deitadinho, às vezes para iniciar o comando é melhor, e ajuda também o cão a ficar mais calmo em ambientes novos. O comando deita, você também vai induzir ele depois que você ensinou o senta, vai premiar o cão por estar deitado, e ele é um comando muito importante para você conseguir depois vir a ensinar o deita, o rola, o morto. Então é um comando básico para você conseguir fazer o próximo passo. Como eu falei para vocês, você ensinou o place, ensinou o foco, ensinou o senta, ensinou o deita, você pode começar a ensinar o cão o fica, que é o próximo comando que eu quero falar para vocês. Então, esse comando fica, ele é muito importante, porque, assim, por exemplo, você vai atravessar uma rua. Então, você vai ensinar o cãozinho a sentar e a ficar ali, sempre no intervalo, né, entre o meio-fio e a rua, e só vai sair dali quando for liberado. Isso dá mais segurança para ele. Você pode ensinar o fica também para o cão não fugir do portão, não passar por porta, né? Porta da tua casa, às vezes você vai abrir para receber uma visita e fica o cão querendo escapar ali e você naquela saia justa, tendo que segurar o cão. Então, é um comando muito importante, é um comando básico que vai fazer com que o teu dia a dia fique melhor, que o teu cão fique mais seguro e você também. Então, isso que eu falei para vocês, né? Treinou o place, treinou o senta, treinou o deita e vem o fica. O fica também você vai fazer gradualmente. Inicialmente só pede o fica, fica ali pertinho dele, até abaixado mesmo. Aí ele ficou 1 segundo, clica em recompensa. Aí 2 segundos, daí 4, daí 6, vai aumentando 2 em 2 até chegar em 10. Chegou em 10, ok, termina o treino. E aí você vai aos pouquinhos aumentando
o tempo dele até chegar em 30 segundos, ele ficando ali naquele lugar. E aí, depois desse momento, você pode começar a pedir o fica e levantar. Você pode pedir o fica e dar um passo para trás, mas vai sempre devagar, porque se você tentar fazer o fica, o cachorro tá indo super bem, e daí você começa a querer ir muito para trás de cara, o cachorro acaba se desestimulando. E o que que é péssimo isso? Porque daí o cachorro começa a sair do lugar. E nisso ele já sente que você se frustrou e ele se frustra também e fica ruim para todo mundo. Outro comando que é muito importante é o vem. Esse comando é muito importante em várias situações, também para a segurança do cão e para a tua segurança, porque muitas vezes vai acontecer de você estar em casa e você está no quintal, por exemplo, e vai chover, ou então vai chegar alguém e você precisa que o cão venha até você, ou você está no parque, teu cão está numa guia longa e aí né, tem um foguete, ou sei lá, vai passar um caminhão ali próximo, ou então tem um cão que você viu que está reagindo e você não quer que teu cão fique ali perto, então ele volta para você e você consegue controlar a situação. Esse comando é muito importante e tem que ser sempre associado a coisas positivas. Então, inicialmente você não vai usar o vem para nada que você queira, por exemplo, corrigir o cachorro. Então, ou então algo que seja desagradável para ele. Então, por exemplo, eu vou chamar meu cachorro vem e daí eu vou ficar mexendo na orelha dele, que é algo que ele não gosta. Não faz isso, né? Porque senão ele vai associar o vem com uma coisa que é desagradável para ele. Então, inicialmente você pode usar uma recompensa, alguma coisa que ele goste muito. O meu, por exemplo, gosta muito de brinquedo de apito, ou uma comidinha que ele gosta, e fica mais fácil dele associar, vir até você com ganhar aquela coisa boa. Outro treino que eu quero falar para vocês que é bem importante é o treino do aqui. O aqui você vai ensinar com a tua mão também. Você coloca um petisquinho no meio dos dedos. A hora que o cão encostou na tua mão, com o focinho você clica em recompensa. E aí você vai aumentando a dificuldade, né? Inicialmente é só tocar ali. E aí depois você vai indo mais distante, baixa a mão, ergue um pouquinho mais, ele tem que tocar o focinho. E é um comando bem bom que você vai usar também muitas vezes até junto com o vem. Que faz o cão ter mais foco em você. Outro comando que eu quero falar para vocês é o junto. Esse é muito importante também, porque você consegue fazer o cão focar mais em você. E para os passeios, isso vai ser muito importante. Tem momentos que a gente precisa deles mais próximo da gente, para que eles fiquem mais seguros. E também o passeio vai ser muito mais agradável se o cão não ficar te puxando toda hora. Eu acho que a gente não precisa ter um passeio com o cão junto o tempo todo, porque para mim o passeio também é algo que tem que ser legal e recreativo para o cão. Então o que a gente faz? Ensina o junto e ensina o livre. Então, em alguns momentos livre ele pode cheirar, explorar mais, aí junto volta para perto de você. Isso é muito legal. Comando solta, esse também é importante tanto para as questões dentro de casa quanto para a rua, porque às vezes você está passeando lá e o cachorro achou alguma comida, alguma coisa e pegou. Se ele souber bem o solta e souber que isso faz com que ele ganhe algo melhor, ele vai soltar. Mas você tem que começar esse treinamento em casa primeiro. Então, por exemplo, você vai pegar um brinquedinho lá que ele gosta, joga para ele, a hora que ele traz, você oferece uma recompensa alimentar ou um brinquedo que ele goste mais do que ele pegou antes. E aí, a hora que você mostra para ele, põe no focinho, ele solta aquele brinquedo, né? Então você vai clicar e dar uma recompensa para ele. E repete isso muitas vezes. É importante a gente colocar isso daí para filhotes, principalmente, né? E muitas vezes, enquanto eu atendia famílias treinando, acontecia do filhote ficar pegando coisas que ele não podia, que podiam fazer mal para ele, inclusive. Então a gente tinha que fazer esse treinamento bem firme para que o cão não ingerisse. Muitas vezes eles não só destroem, mas ingerem, né? Então a gente precisa ensinar muito bem esse solta e sempre associar com uma recompensa bem alta a partir do momento que soltou. E esse comando também vai prevenir que eles mesmos dentro de casa, né, consumam coisas que vão fazer mal para ele, e na rua também a gente vai estar protegendo eles de se machucarem. Pode usar também cordinha, se ele gosta de cabo de guerra, fica ali puxando, aí eles colocam o petisquinho no nariz, soltou, você dá uma recompensa. Outro comando que é bem importante é o comando não. Esse comando normalmente eu ensinava com o cão primeiramente na guia, e uma pessoa segurando a guia dele, não dando tranco, nada disso. Aí eu jogava um petisquinho no chão e falava não. De início, às vezes o cachorro tentava ir, mas quando ele via que não conseguia, ele voltava e sentava. Quando sentou, clica e recompensa para ele entender que não e gerou reforço. Esse também é muito importante para o cão não pegar coisas que ele não pode, não se colocar em risco. Se vocês estiverem vendo aqui bem certinho, seguindo esse passo a passo, irem treinando conforme eu ensino para vocês, vai ser muito bacana. O meu curso eu ensino para vocês desde o zero até o melhor desempenho do seu cão e o seu como treinador também, de uma forma que poucos tutores sabem, né?
como fazer. A maioria não sabe como começar corretamente o treinamento desde a base. O meu curso, ele é uma oportunidade única e exclusiva para quem deseja se destacar nesse mercado do treinamento de cães para publicidade e propaganda. Como eu falei para vocês, eu não penso só nisso, eu penso no dia a dia de vocês. Penso na saúde física, na saúde mental e também, né, esse plus da relação de vocês ficar melhor, o seu cãozinho confiar mais em você, você também ter mais confiança nele, a qualidade de vida, a qualidade de saúde dele ficar muito melhor e a tua também, porque se o cachorrinho tá lá ruim, né, tanto sofrendo ou então latindo demais, compulsivamente, se roendo, você também fica mal. Ao se inscrever no meu curso, você vai ter acesso a técnicas desde o básico até as mais avançadas. Vai ter insights dos bastidores de produções, eu vou explicar para vocês, né, de produções reais, de filmes, de propaganda que eu participei, de fotos também. E vão ter também o suporte necessário para que vocês consigam elevar essas habilidades de vocês para um nível muito mais alto, vocês e os cães ficarem muito mais unidos e muito mais felizes com os resultados. Então não percam essa chance, venham junto comigo, venham fazer parte desse grupo bem seleto. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tenho certeza que o dia a dia de vocês vai ser muito mais enriquecido, muito melhor para a família toda, porque esses comandos que eu citei aqui para vocês, desde os básicos, que aqui eu não coloquei muita coisa de avançado, né? Apesar que o junto, eu acho que ele é um comando que ele dá um pouquinho mais de trabalho, o fica também, não o inicial, mas o fica mais comprido, ele já é também um comando mais avançado, um fica com distrações também. Isso faz toda a diferença, porque você vai ter um dia a dia de muito mais tranquilidade e confiança com o teu cão. Ele também não vai ficar se colocando em risco, nem pondo vocês em risco, e isso vai fazer toda a diferença para que você consiga ter a rotina de chegar em casa e saber que você pode mandar o teu cão pro place e você pode abrir o portão sem que ele venha querendo fugir, correndo, lógico, né? A gente sempre tem que estar se atentando para eles, tomando cuidado para que eles não estejam correndo risco, porque não é só simplesmente sair do portão, né? Às vezes é um carro passando, às vezes é outro cachorro ali que pode machucar ele, então sempre prestar atenção nisso, por mais bem treinado que esteja, a gente tem essas situações que podem vir a acontecer, então a gente tem que ter esses percalços aí nos nossos treinamentos. Sempre cuidar também de não forçar o cão a nenhuma situação e de não fazer demais, como eu falei para vocês, né? Tá colocando treinamento, às vezes a gente se empolga porque o cão tá obedecendo super bem e tá reagindo bem ao treino, tá sendo gostoso pra gente, pro cão, mas o cão começa a dar sinais de que aquilo ali tá desconfortável, ou começa a bocejar muito, ou começa a errar, né? Uma coisa que ele estava fazendo super bem, ele tá parando. Então, nesses casos, normalmente, ou a gente está fazendo treinamento por um tempo muito prolongado, e para o cão isso está se tornando entediante, ou então a gente pode estar fazendo o treinamento assim, muito seguido. Às vezes, né, faz muitos no mesmo dia, ou muitos dias seguidos, e não dá o tempo de descanso para o cão. Então, é importante a gente ter esse tempo em que eles possam descansar, que eles possam absorver essa memória do treinamento novo e também que eles não se cansem e não se entediem. Mas vocês vão ver, eu dou essas técnicas em que vocês conseguem fazer o cão ficar focado, ficar gostando, né, ficar animado com o treinamento, para que não seja um enfado para ele isso. A ideia não é isso de jeito nenhum. Como veterinária que trabalha nessa área de psiquiatria, de comportamento animal, o que eu mais penso é em eles ficarem bem, tanto mentalmente quanto fisicamente. Então, esses comandos justamente, né, muitos dos meus pacientes, o treinamento deles para problemas comportamentais é o treino de comandos. Tem os adestradores, os educadores que trabalham comigo, que fazem a terapia comportamental através dos comandos básicos de obediência. E a gente vê o quanto isso muda, tanto o comportamento deles quanto a relação da família. Por isso que é muito importante a família participar, assim como vocês que têm interesse aqui em aprender mais. Eu acho, assim, sensacional, assim, durante o meu tempo de atendimento, eu via que quando as pessoas, a família participava, a coisa fluía muito melhor. Porque vocês que estão no dia a dia com eles, né? Então, não adianta, às vezes, você ir lá contratar um adestrador e aí só o adestrador fazer as coisas com o cachorro. Muitas vezes o cachorro só vai obedecer ao adestrador. E não é que ele só saiba obedecer ao adestrador, é que você não esteve junto, não acompanhou, então você não aprendeu o processo. Às vezes você não sabe o tom de voz que tem que usar, não é gritar,
mas também não é às vezes falar mole demais, que o cão vai achar que é uma brincadeira e não que você está pedindo algo para ele. Às vezes você pede e ele não fez, daí você já fica chateado e o cachorro percebe isso, se frustra e às vezes não entende também o que você quer dele. Por isso é importante participar, tanto se você tem um adestrador presencial com você, quanto se você está fazendo um curso, colocar em prática, porque é como eu falei, o vínculo de vocês vai ficar muito maior, a parte, né, emocional do cão vai ficar muito melhor, ele vai sentir que você está dando um tempo do teu dia para estar fazendo esse treinamento, que você vai estar dando recompensas para eles que ele gosta, como eu falei para vocês, né, que pode ser palavras de afirmação, pode ser o carinho. Tem cães que eu adestro, meu mesmo, o Luigi, é um que o carinho é uma super recompensa para ele. E tem cães que às vezes não são tão motivados na alimentação, então para ele um brinquedinho, às vezes uma massagem, vai ser uma recompensa mais alta do que qualquer outra coisa. Às vezes só o fato de você parar o que está fazendo para dar atenção para ele já é algo muito bacana e muito positivo. A gente sempre tem que pensar nisso, né? No treinamento positivo, e não usar nada de punição física, nem pensar nisso. E quando eu falo de corrigir comportamento, é você voltar a fazer o comando que estava fazendo antes e não você corrigir de punir, de machucar, de gritar ou falar qualquer coisa para o cachorro, porque isso só vai fazer com que o cão, às vezes, tenha medo de você. Às vezes você consegue cortar um comportamento que o cão está tendo, mas você, às vezes, gera outro comportamento ruim. E muitas vezes você gera um estresse para o cão. Então, você pode voltar, né, a fazer o que você estava fazendo antes, pedir de novo o comando e reforçar, porque todo comportamento que é reforçado, a chance dele voltar a acontecer é muito grande. Assim como se você estiver só punindo o cão, aquele comportamento tem uma chance de se extinguir, mas não é a melhor forma de você educar, porque você pune e gera aí um estresse, um medo no cão que é desnecessário. Você vê o cão treinando com um reforço positivo, com coisas que ele gosta, animado, feliz, aprendendo ali, querendo oferecer mais aquele comportamento para você. Então, não tem por que a gente fazer algo diferente disso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, ter explicado um pouquinho mais para vocês sobre esse treinamento básico, que vocês estejam acompanhando os próximos vídeos aí, que vai ter muita coisa enriquecedora que eu vou passar para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.